Olá, galerinha! Olá, galerinha! Vamos lá, contagem regressiva. Foco, Enem. Vamos estudar. Com o professor Calvé aqui com vocês. Podcast. Galerinha. Unidade aqui, citologia e envoltórios celulares. Muito bem. Olha, a membrana plasmática, que está dentro de citologia, dentro do assunto, né? Dentro da unidade de citologia, a membrana plasmática nada mais é do que um envoltório, né? Presente em todas as células. Olha o detalhe, presente em todas as células. A composição dela é lipoproteica, né? Com duas camadas de fosfolipídios, né? Formando um revestimento fluido, com moléculas de proteínas mergulhadas, imersas nas camadas, né? Assim, tipo modelo mosaico fluido, né? Essa composição, ela dá à membrana plasmática uma propriedade muito importante e conhecida, que é a permeabilidade seletiva, o nome já está dizendo. A membrana plasmática ela é permeável, mas ela seleciona o que entra e o que sai dela. Por isso a propriedade é chamada de permeabilidade seletiva. E esse aspecto de mosaico fluido, né, é como se você colocasse suas mãos, né, entrelaçadas na outra com os dedos e fizesse esse movimento, né, um dedo encaixado no outro. Isso chama-se fluidez, é para permitir a passagem, né? Porém, essa passagem ela é selecionada. A membrana plasmática, galerinha, é como se fosse uma alfândega. Quando você está viajando, muda de um estado ou de um país para o outro, você tem que fazer uma paradinha ali, né? Para saber se você pode seguir viagem ou não. A membrana plasmática é muito chata. E assim como a célula como um todo, ela não é inerte. Inerte quer dizer, ela não é parada. Ela é um componente celular vivo, totalmente vivo. A gente às vezes imagina a célula como se fosse algo inerte, paradinho no nosso organismo, né? Uma forma assim bem circular. Não, a célula ela nunca é parada, ela sempre está em movimento, né? É isso aí, assim como a membrana que acompanha toda a célula, todo o envoltório celular. Mas existem membranas também que a gente chama de endomembranas, que fica dentro da célula, na região do citoplasma, vamos dizer assim. Agora, externamente, a membrana, ela pode ser encontrada nela, externamente, a nível da superfície, vamos dizer assim. Tem o glicocálice, né? É encontrado nas células dos animais e também dos protistas. É preciso dizer que é protistas para vocês? Algas, né? Protozoários, né? Agora, a parede celular é encontrada onde? Em que seres vivos? Bactérias, cianobactérias, protistas também, né? Porque tem as algas, né? Protistas, por isso tem parede celular. Fungos e plantas, claro, né? Olha, quais são os processos de troca entre a célula e o meio externo? Porque a gente sabe que tem o meio intracelular e o meio extracelular. Veja bem, moléculas dissolvidas em qualquer líquido formam uma solução, correto? Na qual as moléculas são o soluto e o líquido é o solvente. Muita gente pensa que soluto só pode ser ali o açúcar, né? E o sal. Na verdade, os íons também são soluto. Veja bem, o que é o sal? Não é o nosso cloreto de sódio? Só aí já tem dois íons. É o Na+, e o Cl-, né? Cloreto de sódio, Na+ e o Cl-. Então, íons são solutos também. E o solvente, claro que é a água, né? É o principal solvente, né? Quando duas soluções têm a mesma concentração, isso quer dizer o seguinte, mesma quantidade de soluto em relação ao solvente, são chamadas de isotônicas. Galerinha. Quando
as concentrações são diferentes, é criado um gradiente de concentração, em que a solução mais concentrada ela é chamada de hipertônica e a menos concentrada de hipotônica. O que seriam os processos passivos, gente? Processos passivos. Bom, ocorre sem gasto energético da célula, sempre a favor do gradiente de concentração. Por isso que é passivo. É como se você estivesse descendo uma escada, né? Descendo a favor do gradiente de concentração, que seria todos descendo ao mesmo tempo, certo? Diz que descendo todo santo ajuda, né? Quero ver subindo. Bom, que processo passivo nós poderíamos estar aqui exemplificando? Tem a difusão, né? Temos a osmose, muito conhecida, e a difusão facilitada. Bom, difusão, na verdade, é o movimento de partículas de onde elas estão mais concentradas. Veja bem, mais concentradas, para onde estão menos concentradas. Pequenas moléculas, como o oxigênio e o gás carbônico, são transportadas por difusão pela membrana. Fechadinho? A osmose é um tipo de difusão simples, né? Em que a passagem do solvente, água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de proteínas, né, da membrana, chamadas aquaporinas. Galerinha, veja bem, sempre que se fala em osmose, pense em água, tá? Então vou repetir. A osmose, gente, é um tipo de difusão simples em que a passagem do solvente, que é a água, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de proteínas da membrana, chamadas de quê? Aquaporinas. Aquo, de água, aquaporinas. Em células animais, a entrada excessiva de água na célula causa a ruptura da membrana e morte da célula. Já em células vegetais, a parede celular impede a ruptura. Interessante, né, galera? Muito bem. Aí vocês têm que observar depois aí, dar uma estudada em osmose em célula animal, certo? No caso das hemácias, para ver o que acontece quando ocorre essa pressão osmótica interna, né? Que é maior do que a externa, colocando a célula em um meio externo hipertônico, quer dizer, mais concentrado, ela perde água e murcha, né? Quando a pressão osmótica interna é igual à externa, o meio externo é isotônico com o meio interno. A hemácia ela está no aspecto normal. Agora, quando a pressão osmótica interna ela é menor do que a externa, colocando-se a célula em um meio externo muito hipotônico, pouco concentrado, né? Ocorre entrada excessiva de água na célula, que causa lise celular, o rompimento celular. Fechadinho? Dê uma olhada em osmose em célula animal, particularmente nas hemácias. Fechado? Também tem a osmose em célula vegetal, né, gente? Tem que dar uma observada nisso aí também. Colocando em solução, nesse caso, hipertônica, a célula perde muita água, o que provoca desligamento entre a membrana plasmática e a parede celular, certo? A célula está túrgida, ou seja, ela está em solução hipertônica. Aí ocorre a plasmólise, né? Dê uma olhada também nisso aí. A pressão osmótica interna é maior do que a externa, a célula está plasmolizada. Quando a pressão osmótica interna é maior do que a externa, a célula está plasmolizada. Agora, quando ela é colocada em água pura, a célula é colocada em água pura, ou solução de baixa concentração, o que acontece? A célula ela recebe água, tornando-se normal ou túrgida novamente. Aí a gente chama isso de desplasmose.
desplasmólise. E a célula fica túrgida, cheia outra vez, o volume celular. Mas dê uma olhada direitinho nisso aí, certo? Difusão facilitada. Já está dizendo, gente, está facilitando a passagem. Algo está fazendo com que se permita essa passagem de um meio extra para o meio intracelular ou vice-versa. Difusão facilitada, veja bem, as proteínas carreadoras da membrana, que são chamadas de permease, facilitam e aceleram a passagem de partículas que ocorreriam naturalmente, mas de maneira muito lenta por difusão. Então, as proteínas estão envolvidas nesse processo de difusão facilitada, certo? Mas é processo passivo, né? Ok? É como se o cara tivesse que subir a escada com a ajuda de alguém, né? Ou mesmo descer. A pessoa está com problema na perna, apoia no ombro de uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa que está apoiando a que vai descer, ela é a proteína, está facilitando a passagem dele. Voltando àquele exemplo que eu falei da escada, certo? Então, a difusão facilitada é isso. As proteínas carreadoras da membrana, chamadas de permease, facilitam e aceleram a passagem de partículas que ocorreriam naturalmente, mas de maneira muito lenta por difusão. Fechado? Então, esses são os processos passivos da membrana plasmática. Fechadinho? Abraços! Ainda temos ativos. Vamos estudar? Vamos estudar? Valeu, galera!